Boa noite, Denis, Lucas, da Rádio 5 Estrelas e também do YouTube oficial do Cruzeiro. Denis, após uma semana de treinamento, né, o Moza vinha sempre pedindo essa semana, né, de treinamento, a gente tem uma derrota de 3-0 para o Avaí dentro de casa. Como que dizer, né, depois dessa derrota que a gente sofreu hoje, eu gostaria também que você comentasse sobre as alterações que foram feitas e fizesse aí pra gente uma análise geral desse jogo 3-0 pro Avaí no Mineirão. Boa noite. Eu vejo que a gente começou o jogo melhor que o Avaí, criamos algumas chances e um erro nosso, ali um lance de sorte deles também, eles conseguiram marcar. E a gente teve que alterar a nossa estratégia toda. Conseguimos terminar o primeiro tempo melhor que eles, fizemos algumas alterações no segundo tempo que, no meu modo de ver, a gente melhorou muito na partida, criamos várias chances, colocamos uma bola no travessão, perdemos mais um lance ali com o Felipe dentro da pequena área e na situação que a gente se encontra, a gente tem que ir para a vitória, né? E a gente tentou abrir o time um pouco mais ainda com o Wellington e o Giovani. Continuamos ofensivos, mas infelizmente defensivamente a gente tomou 2 contra-ataques e acabaram definindo o jogo, né? Adroaldo Leal, Rádio 98 FM. Boa noite, Denis. Denis, eu queria saber de você o seguinte: o Moza havia reclamado da falta de tempo para treinar o time. Vocês tiveram aí uma semana, o Moza não pôde estar na beirada do campo hoje porque foi expulso, né, na última partida do Cruzeiro contra o Botafogo. Queria saber o seguinte: por que dessas escolhas? Uma vez vocês tiveram aí a semana cheia para treinar, o Cruzeiro entrou muito diferente, e depois também no segundo tempo, quando vocês fazem as alterações, né? Estou falando vocês porque como o Moza não está na beirada do campo, hoje é você que está representando ele lá embaixo. O porquê dessas escolhas, dessas trocas, porque passa a sensação que vocês estão perdidos em relação a encontrar um time do Cruzeiro que tenha condição de ter conjunto de jogo. Eu queria que você falasse a respeito disso. Qual é a dificuldade maior que vocês estão encontrando nesse elenco do Cruzeiro para poder conseguir colocar um time competitivo em campo? Boa noite. Realmente a gente estava pedindo muito essa semana de treinamentos e foi uma semana produtiva apesar do resultado, né? As escolhas para o time inicial foi baseado nos jogos que a gente já tinha feito e também no desempenho durante a semana. O Moza tem uma metodologia que deixa as disputas em aberto dentro do elenco, né? Todos os jogadores, procurando oportunizar a todos os jogadores, né, de acordo com o desempenho deles nos treinamentos e jogos. E a gente tinha uma estratégia para esse jogo, né? Infelizmente, depois que a gente sofreu o primeiro gol, tivemos que alterar um pouquinho essa estratégia. Mais uma vez, sendo um pouco repetitivo, a gente mudou no intervalo, voltamos melhores e também tem um adversário do outro lado, né? Ele também fez os ajustes de acordo com o nosso time e acabou conseguindo fazer 2 gols no segundo tempo em erros nossos, né? Se a gente tivesse feito o empate, com certeza seria uma história totalmente diferente. E quanto a não achar a formação ideal ainda, eu vejo como uma coisa até natural. Assim, a gente tem lutado com vários problemas, inclusive com lesões, né, dentro do nosso elenco, vários jogadores em etapas da parte física diferentes e sobrecarga de jogos que obrigaram a gente também a fazer um revezamento de alguns jogadores. Então, eu concordo com você, ainda a gente não encontrou, não tivemos todos os jogadores à disposição também ainda, então é um desafio que a gente tem que solucionar.
Denis, boa noite. Adilson Martins, Rádio Ita de Itapecerica. A minha pergunta para você é o seguinte: o Cruzeiro terminou o jogo com um zagueiro de ofício, um lateral, 2 volantes, 2 meias e 4 atacantes. Vocês treinaram isso durante a semana ou foi o desespero do time não estar rendendo em campo e precisando da vitória terminar com essa formação? Não, boa noite, Adilson. Não, especificamente essa situação a gente não treinou, né? A gente tem algumas circunstâncias no jogo que são situações de emergência, né? E foi uma que a gente considerou que você faz algumas coisas que é fora do padrão que você treinou, né? A gente considerou uma situação de emergência ali para você abrir um pouquinho mais o time, procurar ser mais ofensivo e ir pro tudo ou nada ali para empatar e virar o jogo. Infelizmente hoje não deu certo, né? Em outras ocasiões deu certo, então é isso. Ô Denis, quando o Cruzeiro tentava buscar o empate, criando algumas oportunidades, estava em cima, vieram as últimas alterações e aumentou ainda mais a salada na equipe do Cruzeiro, com o zagueiro sendo substituído, volante zagueiro, atacante lateral esquerdo. De onde partiu isso? Qual foi a ideia? E a forma como a derrota acontece, ela pode tornar a sequência do trabalho interrompida neste momento, partindo dessa comissão técnica, por tudo que vocês fizeram no jogo de hoje? Boa noite. Não, com certeza a gente tem um líder, né, dentro da nossa comissão, que é o Mozart. Infelizmente ele não teve presente hoje e a gente tomou todas as decisões em conjunto, né? A gente trabalhou em conjunto com a comissão técnica, todos os auxiliares e o Mozart à distância. Então foram decisões compartilhadas. E realmente a gente tentou uma ideia do time ficar um pouco mais ofensivo e infelizmente tomamos o gol no contra-ataque. Denis, Sulimar da Rádio Inconfidência e da Rede Minas de Televisão. No início do trabalho de vocês, o esquema com 3 zagueiros estava tendo uma boa aceitação e até uma melhor performance do que o Cruzeiro tem conquistado agora com esse esquema com 2 jogadores. Isso não passou da hora do Cruzeiro voltar a esse esquema, dentro ainda de algumas observações que vocês fizeram para esta sequência de jogos que o time tem tendo? Não, boa noite. A gente tem, com certeza, o Mozart e juntamente com a comissão a gente tem considerado todas as opções. Infelizmente a gente muitas vezes não tem os jogadores adequados para alguns tipos de estratégia, então a gente está procurando adequar o que a gente tem no momento disponível para as nossas estratégias, tentando preservar o máximo a parte física. A gente tem um transfer ban que a gente não pode contratar mais jogadores, então não podemos perder de maneira nenhuma jogadores lesionados. A gente tem feito alguns revezamentos em função disso, para preservar os jogadores e dentro disso tudo montar as estratégias. Não tem sido fácil, algumas vezes tem tido um efeito positivo, outras vezes não, e eu creio que mesmo com um resultado adverso a gente tira bastante conclusões para melhorar o trabalho. Denis, Josias Pereira, do Jornal Tempo, da Rádio Super. Gostaria de lhe perguntar a respeito das opções da comissão técnica do Cruzeiro para esta partida contra o Avaí. A gente viu aí a escalação do Claudinho e também do Ariel Cabral, jogadores que não vêm tendo regularidade aí dentro do elenco celeste, e eles apareceram nesta partida. Qual foi o critério que vocês utilizaram para a entrada aí do Ariel Cabral, para a entrada do Claudinho neste jogo, sendo até que o Claudinho foi substituído ainda no intervalo da partida, e o Cruzeiro tendo opções aí como o Ayrton, como o próprio Wellington Ney? Qual que foi o critério que vocês utilizaram para essas alterações no time? E também a ausência de Matheus Pereira. Por que o jogador não vem sendo relacionado? Obviamente ele pode passar por algum momento de instabilidade dentro do Cruzeiro, mas de qualquer forma era aí um dos nomes promissores do elenco. Por que o atleta também não vem nem sendo mais chamado para as partidas? Qual que é o critério que o Cruzeiro tem utilizado para isso? Muito obrigado.
Boa noite. A gente, se você puder perceber, a gente tem usado um critério uniforme desde que a gente chegou. Muitos jogadores estavam afastados, outros jogadores não vinham passando um bom momento, mas todos estão tendo as mesmas oportunidades dentro dos treinamentos. Então, apesar de externamente parecer uma surpresa, assim, o Ariel, mesmo o Claudinho, daqui a pouco o Marco Antônio aparecer no time titular, para a gente é uma coisa natural, porque eles vêm treinando, eles vêm recebendo as informações, eles vêm mostrando no dia a dia que tem condições de fazer parte do nosso elenco. Claro que muitas vezes em uma chance só o atleta não consegue ter o desempenho esperado, mas nem por isso ele é descartado, né? Ele vai continuar tendo as mesmas chances, vai continuar tendo o mesmo tipo de treinamento para todos, né? Com relação ao Matheus, eu vejo que o Matheus eu considero também um jogador jovem, né? Assim como o Everton, o Thiago, o Paulo, o Stênio, e a gente tem uma programação também especial para eles, né? Nesse momento de pressão, de dificuldade, a gente tem preferido oportunizar mais os jogadores experientes para assumir essa responsabilidade, né? E preservar um pouco os mais jovens, mas com certeza o Matheus Pereira é um grande jogador, eu tenho certeza que ele vai aparecer nas próximas relações e quem sabe até dentro do time. Denis, Vinícius Nicoletti, ESPN. O Cruzeiro está 9 pontos do G4 e bem mais perto da zona do rebaixamento. Acho que o momento agora, a preocupação é maior de livrar, sair, se distanciar dessa zona do rebaixamento, olhar para baixo da tabela e sair dela, do que fazer uma projeção para subir. Como é que você vê essa situação do Cruzeiro na tabela? Obrigado. Boa noite. Não, a nossa única exclusiva preocupação agora é com a performance, né? A gente precisa voltar primeiramente solucionar os problemas dentro do nosso próprio time, né? Voltar a jogar bem, ter um reencontro com as vitórias, né? Começando pela primeira, né? Então é jogo a jogo, nem olhando para cima, nem olhando para baixo, mas olhando internamente aqui para o que a gente pode melhorar, o que a gente pode evoluir. Então, na verdade, a gente nem pensa muito em subir ou zona do rebaixamento, agora só vamos digerir esse jogo aqui, ver o que deu errado, fazer os ajustes e pensar no Remo.